Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Finanças Sem Gravata. Hoje a gente vai mergulhar na prévia operacional da Melnick, código MELC3, para entender o que os números do quarto trimestre de 2025 estão nos dizendo sobre a saúde da companhia. Bom, o nosso roteiro aqui está bem claro. A gente começa com um panorama geral, os grandes destaques, depois a gente vai fundo nos lançamentos, que são o futuro da empresa. Em seguida, olhamos o desempenho de vendas, as entregas e no final a gente amarra tudo com os pontos principais que quem investe precisa ficar de olho. Então vamos lá, começando pela foto geral. Esses números consolidados do ano de 2025 dão aquela primeira impressão sobre como a Melnick está operando, sabe? É o nosso ponto de partida para qualquer análise mais profunda. Olha só, o próprio relatório da empresa, como a gente vê nesse recorte, já direciona nosso olhar para três pilares: lançamentos, vendas e entregas. Juntos, eles formam um retrato bem rápido e poderoso do que foi o ano da companhia. O primeiro grande número é esse aqui, 930 milhões de reais em novos projetos lançados só em 2025. Esse valor é crucial porque ele é basicamente o combustível da empresa para os próximos anos, alimentando as vendas e, claro, as receitas futuras. E aqui, um número que mostra a potência comercial da Melnick: 927 milhões de reais em vendas líquidas. É um valor impressionantemente perto do total que foi lançado. Isso é um sinal muito forte de que a empresa consegue converter os projetos em vendas de forma bem rápida. Bom sinal de demanda, né? E por fim, a execução. A companhia entregou 476 milhões de reais em projetos. O que isso significa na prática? Que as vendas do passado estão virando receita de verdade, dinheiro no caixa e, o mais importante, chaves na mão dos clientes. É isso que constrói a reputação da construtora. Ok, agora vamos aprofundar um pouco mais nos lançamentos. É olhando para eles que a gente consegue ter uma ideia de como a companhia está planejando seu futuro e o que podemos esperar em termos de crescimento. Antes de avançar, um conceito rápido mais importante: VGV, ou Valor Geral de Vendas. Pensa assim, é o preço de etiqueta total de um empreendimento, somando o valor de todos os apartamentos ou casas, se tudo for vendido pelo preço de lançamento. Simples, né? Agora o legal de olhar o detalhe é isso aqui. Essa tabela, tirada direto do relatório, mostra os lançamentos do quarto trimestre, como o Square Garden e o Open Bosque. Só nesses projetos foram mais de 250 milhões em VGV adicionados no finalzinho do ano. E o ponto crucial é que se a gente somar os projetos em parceria, o VGV total de lançamentos cresceu 7% de um ano para o outro, passando de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso mostra uma expansão bem saudável e contínua no portfólio de novos projetos. Certo, agora vamos para o coração da operação, o desempenho das vendas. É aqui que os projetos viram contratos e dinheiro de verdade. Então, como foi a performance da Melnick em 2025? Essa tabela do relatório é fundamental. Ela divide as vendas em duas grandes categorias: as que vêm de lançamentos novos e as que vêm do estoque, ou seja, de projetos que já estavam aí. Essa separação ajuda muita gente a entender a dinâmica comercial da empresa. E olha só esse número que salta aos olhos: um crescimento de 57% nas vendas do estoque que já existia. Isso é um sinal muito forte de demanda por imóveis prontos ou quase prontos, o que é ótimo para gerar caixa mais rápido para a companhia. Mas para a gente ter a foto completa da qualidade dessas vendas, precisamos olhar a diferença entre as vendas brutas e as líquidas. E o que separa uma da outra são os distratos, que nada mais são do que os cancelamentos de contratos. E olha que notícia boa! Em 2025, os cancelamentos caíram bastante em comparação com 2024. Foram de 151 milhões para 85 milhões. Isso é muito positivo, porque indica que a base de clientes está mais sólida, o que traz mais previsibilidade para as receitas. E falando em qualidade e segurança nas decisões, né? O aprendizado contínuo é sempre o melhor caminho. Para quem quer se aprofundar, eu deixei uma seleção de livros que considero essenciais para dominar o mercado de capitais aqui na descrição. E claro, se inscrever e curtir ajuda muito a gente a trazer mais análises como esta para mais pessoas. Não adianta nada vender se não entregar, certo? A reputação de uma construtora é feita de tijolo e obra concluída. Então vamos conferir agora os projetos que a Melnick de fato finalizou e entregou aos clientes em 2025. Em 2025, a Melnick entregou um total de 1.381 unidades. Como a gente vê aqui na tabela do relatório, as entregas estão bem distribuídas, com projetos de peso como o Art Country, o Ghost Cidade Baixa e o The Garden. Isso mostra que a empresa dá conta de gerenciar várias obras ao mesmo tempo.
O valor total das entregas foi de 476 milhões em 2025. Houve uma redução em relação ao ano anterior, mas calma, isso não é um ponto de preocupação. É um reflexo supernormal dos ciclos de construção. O que importa é ver que a execução continua constante. Bom, depois de passar por todos esses números, o que fica de mais importante? Quais são as grandes conclusões que a gente tira dessa prévia operacional da Melnick? Vamos sintetizar tudo agora. Os pontos-chave são um crescimento bem sólido de 11% nas vendas líquidas, que foi puxado principalmente por vendas muito fortes do estoque. Uma queda super relevante nos cancelamentos, o que dá mais qualidade para a receita, e um pipeline saudável de novos projetos para garantir o crescimento lá na frente. Esses dados operacionais, sem dúvida, vieram fortes. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão para quem acompanha a ação. Como é que esses números de vendas, lançamentos e entregas vão se traduzir em métricas financeiras? Como vão ficar a lucratividade, as margens e o fluxo de caixa no balanço completo? É isso que o mercado vai estar de olho.